Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, sou coordenador de projetos especiais, em especial deste Diálogos, junto à FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar esse nosso encontro. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando a todos que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O I, Environmental, S, Social e G, Governança. Podemos também falar entre nós aqui em ASG, só para a gente aportuguesar um pouquinho mais, para ficar fácil, o A representando o ambiental. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ESG na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o nosso programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que imediatamente, através do seu presidente Luiz França, que está aqui conosco, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto aos públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Bom, precisamos também dizer onde estamos, né? Nós estamos nesse espaço belíssimo que é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que faremos todos os nossos programas. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do nosso curso ESG na prática, nos módulos básico e avançado, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdos programáticos deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Muito bem. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos 3 convidados aqui especiais que estão presentes. O Luiz França, que é presidente da Abrainc, da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. A Patrícia Caseira, diretora de Assuntos Corporativos da Tegra Incorporadora. E o Pedro Paulo Sutter, vice-presidente GRC, Auditoria Interna e ISD do Grupo CCR. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Vou começar um pouco com você agora, Luiz. Vamos lá. Se apresente para o nosso público e fala um pouco sobre a Abrainc, para que as pessoas possam ter uma ideia geral dessa instituição. Tá. Bom, eu sou engenheiro civil, Lívio, e como todo engenheiro civil, quando eu me formei, eu fui parar em banco. e essa história do ESG começou quando eu estava no banco, já alguns anos atrás, quando os bancos estavam sendo listados no exterior, e uma das obrigações, os questionários que vinham, era realmente discutir toda essa parte ambiental, social, e até dos terceiros que trabalhavam para o banco. Então, eu comecei a militar nessa área, nessa época, e tem um episódio muito interessante, né? Quando eu levei isso para uma reunião dentro do banco, um dos vice-presidentes, não todos, mas um só, brincou se eu queria abraçar a árvore, né? Passaram 3 anos e ele falou, se isso é abraçar a árvore, eu também vou abraçar. Então, o entendimento das pessoas, né, ele foi crescendo ao longo do tempo. Muito. E eu acho que hoje a gente tem uma compreensão da sociedade no mundo todo da importância do que está acontecendo. Não precisa ir muito longe, né? Você abre o jornal, você começa a ver um monte de coisa aí que mostra a importância da gente cuidar bem do meio ambiente, das pessoas, tá certo? E essa governança toda, ela é fundamental para que a gente tenha as empresas sustentáveis, que é o que todo mundo imagina, e as pessoas trabalhando em ambientes também que são ambientes saudáveis para trabalhar,
Não estou dizendo do ponto de vista de ergonometria, de cadeira, de luz, isso, mas com um ambiente que possa também ser saudável mentalmente e ter um projeto para o futuro da sua empresa e do seu país. Bacana. E a Abrainc? Conta um pouquinho para a gente. A Abrainc, nós somos uma entidade a nível nacional, nós temos 60 associados hoje, as grandes incorporadoras do Brasil, elas fazem parte da Abrainc, e então nós estamos num ambiente que é super propício para o ESG. As empresas são listadas, né? Nós fizemos um trabalho recentemente, inclusive com o Lívio, que ele fez um assessment muito interessante da associação e de vários associados, e tivemos surpresas muito positivas com relação ao engajamento de várias dessas empresas. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns comentários de algumas empresas depois. Vamos falar. Inclusive a Brookfield, que está aqui, tá? De ações muito positivas que eles têm dentro do ESG. Bacana. Muito obrigado, Luiz. Importante a sua participação, a participação da Abrainc, porque isso gera exemplaridade no mercado e é importante na disseminação do tema, e é por isso que a gente está aqui juntos debatendo essa questão. Patrícia, chegou a sua vez. Olá. Se apresente também para o nosso público e fale um pouquinho sobre a Tegra e sua atividade. Obrigada, Lívio. Olá. Patrícia Caseira, diretora corporativa da Tegra Incorporadora. Então, nós somos aqui uma das empresas citadas pelo França de mercado imobiliário, mercado de incorporação. E sim, né, como empresas desse nicho, nós temos um terreno muito fértil para explorarmos e para desenvolvermos, para aplicarmos todas as questões de ESG, seja do ponto de vista de sustentabilidade, seja do ponto de vista social, ou seja, pela governança. Acho que esse triângulo ele representa aí essa narrativa de uma forma muito completa. A Tegra Incorporadora atua nos mercados, né, de incorporação de médio alto padrão, são incorporações, são prédios residenciais na sua grande maioria. Nós trabalhamos concentrados nos mercados de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Então, temos aqui como nosso sonho grande sermos a melhor incorporadora naquelas praças em que atuamos, buscando ser melhores em tudo que a gente faz. Então, nesse sentido, a gente quer ser também um exemplo, né, de ESG, um exemplo das melhores práticas em cada uma dessas iniciativas que essa narrativa traz. Bacana, importante comentar, Patrícia, eu tenho uma amizade pessoal com o Birajara, o Bira Freitas, presidente da Tegra, e nas nossas conversas eu costumo dizer junto com ele uma frase bacana, né, que a Tegra faz gentilezas urbanas para atingir as gentilezas humanas, né? E a Tegra se expõe muito nesse contexto, né? E isso é importante porque também, de novo, gera exemplaridade e abastece essa relação com os stakeholders e na frente ESG, né? Sim, esses dois programas, o de gentilezas urbanas, começou por ele, né, na verdade. E depois nós refletimos por que não estendermos isso para gentilezas humanas. Então, são iniciativas totalmente conectadas, elas fazem parte, né, do conjunto de ações que nós endereçamos dentro da frente social. Não paramos por aí, mais uma vez essa atividade nos traz a oportunidade de estendermos em muito a nossa atuação no lado social também. Temos os nossos trabalhadores, temos os nossos canteiros de obra, temos a nossa vizinhança, são todos peças muito fundamentais na atividade como um todo, e a gente procura uma proximidade grande em cada um desses temas. E todos eles estão presentes no nosso social, mas o Gentilezas Urbanas e o Humanas são programas que a gente trata, né, com muito carinho. Bacana. Dentro de casa e fora de casa também. E é importante justamente a sua presença aqui para destacar todos esses pontos. Muito bom. Pedro Paulo, chegou a sua vez. Bacana, você está aqui representando a CCR. Eu particularmente tenho uma história de relacionamento com a CCR lá de trás, há muitos anos. E é muito bacana te ver aqui. Obrigado pela sua presença. E fale um pouquinho de você e da CCR também. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui discutindo com vocês, debatendo, tratando desse tema que é tão importante para a companhia. A CCR é uma companhia de mobilidade humana, é uma companhia brasileira de capital aberto, uma companhia jovem, tem pouco mais de 20 anos.
mas é a maior companhia da América Latina de administração de ativos de infraestrutura de mobilidade urbana. Então, nós nos dedicamos a administrar aeroportos, estradas, barcas, enfim, né? Enfim, metrô, grandes ativos, grandes concessões aqui no Brasil e fora do Brasil. Uma companhia que tem, então, dentro do seu próprio objeto social, a necessidade de se comprometer com todos esses aspectos de meio ambiente, responsabilidade social e governança de uma forma muito clara, muito objetiva e sem o exercício de check the box, como a gente fala, né? De uma forma muito, muito clara. Eu me dedico ao tema já há mais de 25 anos. Eu me formei em Direito, mas fiz, enfim, meu mestrado em Governança e trabalhei muitos anos numa companhia, uma multinacional lá fora, onde esse ambiente de controle interno, de ESG, já era uma necessidade, né, imposta pelo próprio mercado, enfim, imposta pela própria circunstâncias, né, dos próprios exigências de stakeholder. Enfim, então eu me sinto muito confortável e muito seguro de que esse é um caminho para todos nós, sem muita volta, né? Um caminho, inclusive, que as pessoas que são os nossos clientes, os stakeholders em geral, eles querem que a gente engaje cada vez mais os nossos próprios colaboradores, as pessoas que a gente quer atrair para trabalhar, eles enxergam na companhia se esses valores estão presentes ou não. Do contrário, dificilmente nós vamos atrair novos valores para seguir empreendendo. Legal, muito obrigado. Bacana a sua posição, Pedro, e demonstra o quanto a empresa está fincada nesse ponto que vira propósito natural, né, das suas atividades. Mas a gente vai agora iniciar o nosso diálogo um pouco mais aprofundado. E eu não tenho dúvidas, e vocês já salientaram, que a pauta principal do mundo é o tema sustentabilidade, né? Não há o que mais discutir. É o tema que tomou conta das conversas, das estratégias das organizações, das lideranças empresariais, das lideranças públicas e do noticiário, né? Não tenho dúvidas que nesses 2 últimos anos, até pela pandemia, e pelos fatos que marcaram muitos impactos das mudanças climáticas, se a gente olhar o noticiário de 2020, os incêndios na floresta amazônica, no Pantanal, na Austrália, na Nova Zelândia, o calor intenso na Europa, na Itália, 53 graus, algo que chamou muito a atenção das pessoas e acabou demonstrando que não havia mais saída do que realmente as alternativas virem a favor da percepção sustentável. A iniciativa privada normalmente toma a frente dessas ações, né? Ela sai à frente, isso é um histórico já que vem lá da responsabilidade social, dos relatórios, né, de sustentabilidade. E quando a gente pega, eu fiz questão só de trazer aqui, 2 notícias, né, de ontem. Com fábrica de projetos e caixa robusto, BNDES mergulha no ISD. E o outro, ISD, muito aquém do discurso, né? A gente vê muito esse discurso, mas precisa saber como que na prática as coisas estão acontecendo. Mas quando um banco como o BNDES, como vários bancos, como os fundos verdes estão aí já se posicionando, isso demonstra claramente que o ciclo é virtuoso e que as empresas não têm mais saída. Sejam as micros, sejam as pequenas, sejam as médias ou as grandes, porque o próprio sistema de compliance vai acionar, né, com as suas due diligence, vai acionar as médias e pequenas empresas, que são fornecedoras das grandes. E aí o ciclo se fecha. Então, França, eu vou começar com você, né?
Tendo em vista essas posições e o mercado das incorporadoras precisa se sustentar à base de financiamentos, tem todas as regras que não são do BNDES, mas dos bancos privados e outros públicos. Como é que você enxerga o tema? Como é que, na sua visão agora, diante desses fatos tão contundentes, a Abrainc se posiciona e começa a estender isso para os seus associados, que é o mais importante, né? Eu acho que o tema, hoje, como eu falei, ele é muito mais fácil de trabalhar. Só queria voltar um tempo atrás, quando a gente implantou no Brasil os princípios do Equador. E eu me lembro muito bem que os princípios do Equador vieram discussões de Banco Mundial e tudo mais, e havia uma preocupação, porque os princípios do Equador, na verdade, você criava regras para os bancos que estavam dando empréstimos para projetos. E qual que era a preocupação? Você tem um grande número de bancos no Brasil. Se um banco só aderir, você tem uma rota de fuga. Eles vão para outros bancos. E o que aconteceu no Brasil, eu participei ativamente nessa época, e foi uma coisa muito interessante. O primeiro banco que eu liguei foi para o Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil na época era o Cássio Kassab, meu amigo. Ele falou, não tem o que discutir, o Banco do Brasil entra. Santander, obviamente, Fábio Barbosa já tinha entrado, tudo. E nós fechamos um consenso, tá certo? E o mercado não buscou uma rota de fuga, não buscou bancos menores para tentar fazer suas operações. Então, quando os grandes bancos entraram, como foi o caso do Itaú, que eu estava lá na época, isso nós tivemos uma receptividade melhor do que o esperado, porque as empresas já entenderam. Isso faz muitos anos, no princípio do Equador. Então, como é que a gente vê isto hoje? Hoje, ela não tem mais uma imposição como a gente está vendo aí, o BNDES está entrando. Acho que hoje as empresas sentem a necessidade, não só pelo mercado financeiro, mas pelos seus stakeholders, como você falou. Quando a gente está falando de uma incorporadora, a incorporadora ela tem os clientes que adquirem o imóvel, que é o maior sonho da vida de uma pessoa. Essas pessoas, quando elas compram, elas querem comprar algo que esteja dentro de todas as regras que eles gostariam de ter na sua vida. Então, se você puder fazer um prédio onde você tenha inovações do ponto de vista, tá, de sustentabilidade, de melhoria de meio ambiente, você está criando um produto que você vai atender à demanda do comprador. Então, quando nós olhamos isso, principalmente no mercado de média e alta renda, você vai estar melhorando a sua capacidade e velocidade de vendas, eu não tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida. Tá? Temos um outro mercado que é o mercado de renda mais baixa, que é o chamado Casa Verde e Amarela. Esse é um mercado que também as empresas se preocupam muito. Por quê? Dar condições de moradia para as pessoas de baixa renda não é só dar o teto, as paredes e a água e a eletricidade, mas também você criar um ambiente para que aquelas pessoas possam viver naquela localidade, tá certo? E criando as suas famílias, sempre também com mais bem-estar, né? Mais bem-estar dentro do ISD. Outro dia eu visitei um empreendimento, devia ter umas 10 torres às 17h30, e muito interessante. Era um sábado, aliás, e casais andando nas ruas do empreendimento, crianças brincando, áreas de lazer super bem tratadas, gramadas. Isso da Verde e Amarela. Da Casa Verde e Amarela. Então você sente que as pessoas elas se sentem bem, elas incorporam, tá certo, aquele ambiente todo. Sim. Óbvio, grande parte daquelas pessoas que estavam lá viviam num ambiente péssimo, tá certo? Já vi declarações de famílias onde o filhinho chegou e falou, poxa pai, aqui então, quando chover à noite não cai água na gente, né? Uhum. Então, você veja bem, então não é só isso que essa criança ganhou, que essa família ganhou. Essa família ganhou o teto, tá certo? E ganhou um ambiente totalmente diferente, que vai melhorar a educação dessa criança, tá certo? Segurança. E então nós vamos construir gerações melhores a cada dia que passa. Então, para nós que somos incorporadores, é fundamental essa agenda e todos nós estamos seguindo essa agenda rigorosamente. E Luiz, só me fez lembrar um pouco da minha história. Em 2005, eu escrevi o primeiro artigo no Estadão falando sobre sustentabilidade. Ninguém entendia absolutamente nada, Patrícia.
Era abraçar. Pedro Paulo. Ninguém fala, mas o que é isso? Em 2007, eu tive a honra de ser um dos interlocutores de vários debates com o Al Gore. E depois virei o representante dele aqui na América Latina. E ele também se posicionava, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, muito sobre esse tema, mas poucos aderiam à causa e enxergavam isso. E o que eu falava muito é que as empresas, rapidamente elas entendem, as empresas percebem esses mecanismos, mas o poder público é quem dá as políticas públicas e as grandes minimizações de emissões partem de políticas públicas. Mas o que mais faltava era a mídia abraçar a causa. Quando o veículo de comunicação, vocês vêm pelas notícias, expõem essas notícias e fazem a pressão, seja para o setor privado, seja para o setor público, as coisas permanecem mais à tona. E essa pressão da sociedade vem e se tomam medidas. Eu acho que agora a gente chegou nesse patamar, muitos anos depois, né? Hoje as pressões são maiores, o ambiente mundial virou a mesa e é por isso que a gente tem hoje uma nova perspectiva. E aí, Patrícia, eu coloco para você, isso está bem presente no ambiente da Tegra também? Você percebe todo esse movimento acontecendo? Sim, bem presente em todos esses aspectos que a gente já comentou aqui. Voltando na questão do mercado financeiro e pegando um pouco as palavras do Luiz, a gente percebe, né, um movimento do mercado financeiro, a gente percebe um movimento dos bancos, a gente percebe esse movimento dos nossos clientes, a gente entende que é fundamental para um cliente entender hoje, e isso impacta na sua decisão no momento de compra, como a empresa se posiciona nesse sentido. Aí a sociedade já começa a dar esses sinais claros. A sociedade, né, já dá, as gerações mais novas, elas já nascem com isso já vem com elas. Acho que esses assuntos começam, inclusive, a serem pauta das escolas, dos cursos, né, que já colocam isso nas suas grades. Então essas crianças, esses jovens compradores, eles já chegam, né, cheios de anseios, cheios de pedidos, cheios de questões que eles querem ver atendidas nos empreendimentos. Isso faz toda diferença no momento da escolha, no momento da compra. Esse ciclo vai se fechando, né, vai se completando. Do ponto de vista do mercado financeiro, voltando, isso existe, os bancos se posicionam, os fundos começam a ser oferecidos, né, com essas categorias, com essas peculiaridades, porque os investidores estão buscando isso. A gente sabe que o banco, que a gestora, ela faz um papel intermediário entre as empresas que demandam um investimento, e sim, né, o mercado imobiliário, ele demanda investimento para cada um dos seus projetos, para cada um dos seus empreendimentos, e o banco está aqui no meio, a instituição financeira está aqui no meio. Na outra ponta temos um investidor que, assim como os nossos clientes, vem demandando isso cada vez mais. Então, os investidores buscam retornos compatíveis com os seus anseios, com os seus propósitos, e cabe às empresas entregarem esses retornos, né? E o mercado financeiro faz o ponto de equilíbrio disso tudo. E um ponto que foi comentado aqui também pelo Pedro Paulo, os nossos recursos, a nossa mão de obra também é muito engajada nisso. Os nossos colaboradores, os nossos processos seletivos, eles já trazem para a mesa de conversa uma postura e uma pauta que esses candidatos, que esses, né, possíveis colaboradores que a gente busca, e o tempo inteiro a gente busca, claro, né, sempre trazer para o nosso grupo o melhor mão de obra, os melhores recursos. Eles já trazem também uma série de preocupações, eles já trazem uma série de questões que eles fazem questão de deixar claro nas conversas, nas entrevistas, nos processos seletivos. Então, mais um pedacinho do círculo aí que se completa. Então, a gente percebe isso, sim, muito forte. Esse movimento vem de diversas partes, de diversos stakeholders, e isso é um movimento sem volta, ele é progressivo. Acredito mesmo nisso, e a gente percebe. E você, Pedro Paulo, no contexto da CCR, né? Até porque quando a CCR vai buscar as concessões, ela também tem que ter o aporte financeiro, tem que ter essa relação, né,
com as instituições financeiras. Isso está presente nesse dia a dia? Claro. E eu vou talvez ir um pouco além e tratar um pouco mais dos riscos associados a uma superficialidade na forma como as companhias aqui ainda lidam com o tema, né? Porque o que eu enxergo sim, há uma busca, né, por um custo de capital mais baixo que os green bonds oferecem, enfim, né? Isso vai acontecer, isso é inexorável e a CCR irá buscar, como outras empresas buscam, mas nem todo mundo faz o dever de casa que é necessário fazer, né? Você criar uma matriz de materialidade, um plano diretor de ESG, para que os seus stakeholders entendam exatamente quais são as suas metas, os seus objetivos, ano a ano. Né? De que forma que você declara qual é o seu objetivo de economia circular, ou quanto que você vai reduzir de gases de efeito estufa. Perfeito. Enfim, quais são os seus objetivos para que eles sejam muito bem acompanhados, não só pelos seus colaboradores, seus clientes, mas pelos stakeholders em geral, seus credores, enfim, os seus acionistas. Na companhia nós fizemos esse trabalho. Nesse último ano, nós gastamos um tempo enorme revisando a nossa matriz de materialidade, o que de fato é importante para a CCR, do ponto de vista de meio ambiente, né? o que impacta, né, os nossos clientes, o que é material para os nossos stakeholders, para os nossos clientes em geral, no que diz respeito ao meio ambiente, a sustentabilidade, a nossa responsabilidade social e a governança. E, enfim, temos um sem número de KPIs criados. Essas metas fazem parte das minhas metas, né? São minhas metas para o meu pacote de remuneração variável, né? Para que fique bem claro que estamos alinhados, não é um objetivo simplesmente para estarmos aqui falando no podcast, enfim, que fique, né, que é uma meta aspiracional. Não é aspiracional, é uma meta de negócio, porque nós enxergamos que existe muito valor a ser agregado se nós entregarmos essa redução de gases de efeito estufa que nós estamos prometendo, de 25% ano sobre ano nos próximos 5 anos. É um ganho extraordinário para a nossa companhia. E Pedro, de repente, essa posição da CCR, que se diferencia, né, no mercado, pode ser depois um fator competitivo em futuras concessões. Né? Nós não temos se criarem um indicador de quanto a empresa faz em relação a esse tema, vocês estão bem posicionados. Já existe um indicador. O MSCI, né, que é Morgan Stanley, não é mais Morgan Stanley, mas enfim, é um índice criado pelo Morgan Stanley. Nós estamos no MSCI, nós estamos até recebemos um bump up esse último ano, então estamos mas nosso objetivo é ser AA, AAA nos próximos 4 anos. Bacana. E para chegar lá, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, quais são os gaps dentro da forma como eles parametrizam esses índices. Existe ainda também, para os estudantes que estão escutando, né, pessoal, na USP, existe um estudo muito interessante no MIT sobre a divergência e a falta de comparabilidade entre os vários índices que medem o avanço de ESG, de critérios de ESG nas companhias, especialmente americanas e europeias, onde isso já é medido com muita cientificidade. Cada índice, o MSCI, Robico-San, cada um faz diferente. E o MIT meio que estudou esse tema, acho super interessante. Mas, de qualquer forma, de novo, nós estamos abertos, queremos ser medidos, queremos ser avaliados, e não é só porque queremos. Nos calls que eu tenho com os nossos acionistas lá fora, em geral, quais são as perguntas? As perguntas daqui a 2 anos, qual é o ganho de diversidade no seu board ou na sua liderança que você vai mostrar para a gente? Né? O que você está se comprometendo? Não é uma meta aspiracional, eu tenho que botar no papel e literalmente cravar e mostrar.
Não, e é bacana que todos os exemplos aqui colocados vão criando uma musculatura dentro das organizações, né? Isso impacta os colaboradores que começam a entender como é que é um modelo de atuação de empresas nessa dimensão, né? Porque um colaborador da CCR que tem essa visão, sai amanhã da CCR, vai para outra empresa, se ele não encontrar algo parecido, ele vai querer implementar. Assim, uma instituição, né, que gera esse tipo de valor e ao mesmo tempo replica para as demais. Então o que a gente vai percebendo que antes o que eram conversas soltas e que acabavam não sendo muito bem reconhecidas e implementáveis, hoje elas estão muito mais consistentes, né? E isso vai agregando numa dimensão que eu chamo de aumento da musculatura do momento ESG, né? Porque os exemplos são claros, as percepções são bem presentes, e isso está contribuindo para o mercado como um todo, né? Eu vou só adicionar, levando o que o Luiz falou aqui no exemplo muito legal sobre naquele modelo, né, quando tentou se implementar aquele modelo do Equador, né, do Pacto do Equador aqui, onde é meio de cima para baixo, posições, enfim. Hoje o que nós enxergamos é que nesse novo modelo de capitalismo de stakeholder, né, um capitalismo onde nós não estamos olhando aqui o meu trimestre e avaliando o sucesso da companhia simplesmente para aquele resultado na última linha do meu balanço, e isso, enfim, isso está premente, está disperso em toda a companhia. A integridade do que eu estou falando e fazendo, né, ou seja, essas metas que eu estou me comprometendo a fazer e o que eu estou fazendo é essencial para você ter um modelo de negócio de sucesso. Sem dúvida. Sem isso, eu tenho certeza de que a CCR não vai entregar o seu planejamento estratégico de 5, 10 anos. E nós somos uma companhia que, quer dizer, a gente entra, nós acabamos de ganhamos um novo contrato aqui da Dutra, né, da Rio São Paulo, que chama agora. Não é Dutra, vai chamar-se Rio São Paulo. É um contrato de 30 anos, né? Aqui é 8 e 9, é um contrato de 30 anos. É uma empresa de longo prazo. Então, para entregar isso, a gente precisa de propósito, valores, e cada vez mais esses propósitos e valores eles estão totalmente ligados a esse sistema de integridade que é o ESG. Muito bom. E aí, Luiz, eu me reporto um pouquinho ao que você também já comentou, mas que você poderia só agora salientar mais. A Abrainc que produziu um relatório de boas práticas, né, ligado aos princípios ESG. Na sua percepção, qual o impacto do relatório junto aos associados, né? E se você acredita que já há um engajamento de boa parte desses associados para essas práticas? Como é que você enxerga isso? Bom, nós temos 60 associados. Obviamente, para esse trabalho, a gente não poderia colocar os 60, né? Então, nós escolhemos 15 associados para esse trabalho, como você sabe muito bem. E, assim, o resultado foi excelente, eu acho. Em termos de modelo de governança, 90% tem modelo de governança. Aí você vai falar, poxa, peraí, será que uma grande empresa não tem modelo de governança? Não é bem isso. É que a Abrainc, ela tem grandes e médias empresas que estão crescendo. Então, essas empresas que estão crescendo, elas estão trabalhando nos modelos de governança, tá certo? Até porque se elas não tiverem uma boa governança, elas nunca serão uma empresa grande. Então, o que a gente sentiu é um engajamento já existente muito grande dessas empresas, né? Bacana. Além disso, quando você olha as empresas, a gente tem um grande número de empresas na Abrainc que já são de capital aberto, listadas na B3. Tá? Então isso também já induz a isso. E o que mais me surpreendeu de tudo isso foi atitudes das empresas, tá certo? De várias empresas que eu desconhecia. E acho que o mercado desconhece também. Então, que é uma coisa muito interessante. Por isso que é importante relatar, né? O relatório tem que consistir. Tá ligado com o que o Pedro falou, né? Porque o Pedro Paulo falou o seguinte: não adianta só fazer marketing. E aqui eu fiquei decepcionado porque faltou o marketing. Então, assim, a gente viu muita coisa bacana de várias empresas, né? A Tegra está aqui, quer dizer, coisas super positivas da Tegra. 90% dos resíduos gerados nos canteiros de obra, na verdade, são tratados, compensa 100% de emissão de carbono, quer dizer, coisas fantásticas, né? Mesma coisa da MRV, 100% das emissões de gases
gases estufa também, eles também trabalham, tem compensação e tudo mais. E outras aqui, como Plano, várias empresas ganhando prêmio, inclusive. Então, a gente já vê do nosso segmento realmente um engajamento prático bastante grande, né? Bacana. Porque uma coisa eu que participei disso desde o começo, quer dizer, uma coisa é como era lá atrás, como o Pedro falou, é você responder um questionário e aí é um pouquinho fazer o checklist. A outra coisa é esta atitude, né? E as entregas, proativo, né? E as entregas. Então isso é muito mais importante, né? Bacana. E por isso que ter uma auditoria também daquilo que é feito, né? O Pedro está nessa área, acho que é fundamental. Porque você não pode chegar numa determinada área da sua empresa, tá certo? E pedir um relatório para o gestor. Tem que ter certeza de que aquilo é feito e que os benefícios aconteceram. Então, a seriedade do processo, ela é fundamental. Bacana. E a auditoria nesses processos eu acho uma coisa também muito importante. E é interessante a gente destacar o setor, né? Porque é um setor que impacta. Hoje você olha o Brasil, especialmente a cidade de São Paulo, nós temos obra em todo quanto é canto, né? Então, as construtoras, elas estão expostas. E as pessoas observam, como você mesmo falou, né, Patrícia? O cliente está lá. Então, se não houver essas atitudes tomadas, entregues, perceptíveis, as coisas podem encaminhar para um outro ponto, né? E o grande exemplo que eu queria dar, quer dizer, está ligado à parte social, foi na pandemia. Durante a pandemia, nós pudemos manter os nossos canteiros de obra trabalhando. Isso inclusive foi uma fonte até de destaque, né, na mídia. Exatamente. E eu nunca vi, na minha vida, tantos executivos, ou seja, presidentes ou donos de empresas, sentados para discutir quais serão os protocolos. Ou seja, não houve uma simples delegação para determinadas áreas das empresas, houve uma participação em primeira pessoa. E o que isso aconteceu? Quando a gente pega as pesquisas que nós fizemos, dos nossos 68 mil trabalhadores, e comparamos com o Brasil inteiro, o índice de mortalidade menor do que qualquer estado brasileiro e as pessoas trabalhando. Então, isso mostra também... Isso foi destaque em mídia, foi destaque dos governos, né? Porque virou exemplo mesmo. Virou exemplo, o ministro da Economia, quando recebeu a estatística... Citou várias vezes isso na mídia. Que coisa fantástica. Mas isso foi um trabalho, realmente é um trabalho que não é simplesmente uma delegação, foi um trabalho e que mostra esse engajamento de um pedacinho do ESG na prática. Bárbaro, muito bacana. Patrícia, agora eu queria te comentar sobre como que os projetos da Tegra, né, sobre a questão dos fatores ESG, vem impactando na reputação da empresa e na sua relação com os stakeholders. Ótima pergunta. Stakeholders é uma palavra importantíssima, né, na governança de uma empresa. É um fator de atenção e a gente precisa de muita dedicação para entender as necessidades e entender o tratamento com cada um de nossos stakeholders. Nós temos muito, falamos aqui sobre os nossos colaboradores, falamos sobre os nossos clientes, o nosso acionista, sem dúvida nenhuma. Para empresas abertas, isso é um ponto pulverizado e importantíssimo, inclusive. Mas eu queria te responder com base em um grupo específico, um stakeholder específico que nós temos, que são os nossos fornecedores, os nossos parceiros, né? De novo, o ambiente de uma incorporadora, de uma construtora, lida com um grupo de fornecedores muito grande. É uma fatia, né, do nosso universo de stakeholders muito importante. Com relação aos nossos fornecedores, né, que estão ali, fazem parte do nascimento de cada um dos nossos empreendimentos. Como a gente atrela os nossos fornecedores ao ESG? Olha que interessante. Nos 3 sentidos. Então, com relação a questões ambientais, os nossos fornecedores participam conosco e nós buscamos o engajamento deles cada vez mais também nas mesmas questões ambientais. Então, se nós temos prática de logística reversa, por exemplo, é porque a nossa cadeia de fornecedores consegue estar junto conosco nesse projeto.
Então, nós queremos implementar cada vez mais bom trato de resíduos ou logística reversa, por exemplo. Nós trazemos o nosso conjunto de fornecedores e buscamos engajá-los nesse mesmo propósito. Questões de aspecto social. Os nossos fornecedores também têm os trabalhadores e a gente visualiza ali dentro do universo deles diversas iniciativas possíveis de diversidade, de empoderamento feminino nos canteiros de obra, de condições boas, né, de ambiente de trabalho, de ensino que pode ser aplicado para eles. Então, trazemos os nossos fornecedores também para essa empreitada. E do ponto de vista de governança, a gente aplica um programa robusto de conhecer os nossos fornecedores de due diligence para se tornar um fornecedor nosso. Cada empresa tem que passar por um processo longo de compartilhar conosco documentação, comprovantes, cadastros, pesquisas reputacionais, pesquisas, né, de capacidade de saúde econômico-financeira e com isso a gente aplica também importantes regras de governança aos nossos fornecedores e faz com que eles cada vez mais se preocupem com esse aspecto também. Então, dentro dos nossos empreendimentos, nossos fornecedores que têm papel fundamental, com esse grupo a gente consegue aplicar toda a narrativa do ESG, trazê-los conosco e multiplicar, né, isso. E isso faz parte dessa musculatura que você falou, né? A gente transmite essa musculatura para toda a nossa cadeia de fornecedores, que não é pequena. E vira até uma geração de conhecimento integrado para muitos outros que nem imaginavam, né, debater esse tema, prestando serviços para uma empresa como a Tegra. Se isso não era pauta importante para eles até então, eles perceberam que para ter parceiros como a Tegra, e eu tenho certeza que outras incorporadoras também estão indo por esse mesmo caminho, eles perceberam que não tinha como progredir se eles não entrassem a sério nessa pauta também. Bacana. E só lembrando a todos que estão nos acompanhando que stakeholder é uma palavra em inglês que define todos os públicos com os quais a empresa se comunica e interage, né? Pedro, de interesse, né? A mesma coisa dentro da CCR, dentro dessa temática, reputação e stakeholders. E só lembrando, né, o impacto que, por exemplo, uma concessão de uma rodovia traz, né? Desde o cliente final, que é o consumidor, que passa pelos pedágios, então ele tem um impacto claro, até todos os municípios que são lindeiros à rodovia, né? Então, pensando nisso, né? Reputação, impacto junto aos públicos e o interesse. É tão importante para a gente que nós fomos buscar uma metodologia para medir isso de forma bastante científica. De novo, mais uma meta, mais um KPI que a gente cria para, de fato, entender se os nossos esforços, um dos nossos grandes esforços vem sendo aumentar o nosso investimento no social, né, em doações, patrocínios e emprego local, né, na região lindeira, enfim, mas de entender se os nossos esforços, as nossas ações tinham alguma resposta reputacional, se eles têm uma resposta reputacional. Nós criamos, junto com o Reputational Institute, que é uma empresa, uma instituição holandesa, mas que está no mundo inteiro, um critério, um índice de reputação que é muito utilizado por outras instituições. A própria Petrobras utiliza, o Itaú, enfim, outros grandes, Natura, e nós utilizamos e vamos acompanhando. A gente vê nitidamente o impacto de algumas de ações, né? Por exemplo, nós administramos o metrô em Salvador. O metrô em Salvador é um ativo fascinante, porque ele realmente transforma a vida das pessoas. Ele passa em regiões muito pobres da região ali metropolitana de Salvador e tem um impacto muito importante na vida das pessoas. Você vê então que a reputação daquele ativo, né, traz para dentro da CCR um capital muito importante. E a mesma coisa aqui em São Paulo, por exemplo,
você tem todos nós aqui andamos de metrô, eu espero. Quantos de nós já não andamos na linha 4, que é a linha da CCR, ou a linha 1 ou 2, que não é a linha da CCR? Você tem essa percepção, né? Da diferença de bem-estar, de segurança, enfim, de atenção ao cliente, porque o que nós queremos proporcionar dentro desse conceito de mobilidade humana, respeito ao cidadão que está pagando, né, por aquele serviço. Ele precisa se sentir seguro e tranquilo, e isso tudo vem, então, a gente sente e a gente percebe isso. Bacana. Na reputação, a gente mede e percebe isso tudo muito bem medido, né? Agora, por outro lado, nós temos desafios enormes, né? A cada momento que você paga um pedágio é um impacto reputacional negativo, entre aspas, né? A entrega tem que vir logo em seguida. A entrega tem que vir logo em seguida. Pode ter algum problema na estrada que, né, de alguma... Embora as nossas estradas sejam muito bem mantidas enfim, são em geral são tidas como as melhores estradas aqui no nosso país, muitas vezes problemas existem, né? Então você tem sempre um desafio constante. Nos aeroportos também, que nós administramos aqui no Equador, na Costa Rica, em Curaçao, esse é um desafio constante. Mas é um caminho sem volta, e a gente está medindo e a gente vê um retorno reputacional muito importante para uma companhia que sofreu um impacto reputacional muito grande em 2018, né, na esteira de outros problemas que o país enfrentou naquele momento, e viemos recuperando a nossa reputação através desses esforços e dessas iniciativas. Muito bom, muito bacana. Vou agora para a última rodada das nossas conversas, objetivamente as suas respostas também. Luiz França, você acredita que o setor pode incorporar, entre aspas, duas vezes incorporar, um programa de redução das emissões de carbono, não só na obra em si, mas em toda a cadeia produtiva? Você sabe que essa questão é pauta do mundo, todos, né? COP26, assinatura aí das reforço das condições de redução de emissão de carbono. E aí você podia falar um pouquinho sobre algo que eu acho muito bacana, que a Abraem que desenvolveu, que é as entidades do mesmo lado da produtividade, né? Perfeito. Como é que elas estão apoiando essas questões? Bom, acho que se a gente não conseguir trabalhar essa cadeia desses grandes fornecedores que você está falando, a gente não consegue ter a redução desejada. Perfeito. Então, esse é um fato. Não é... Se não conseguir, não terá redução. Então, nós vamos trabalhar, não temos problema nenhum de capitanear isso, só que eu não quero ser arrogante dizendo que nós vamos capitanear, porque da mesma maneira, essas grandes indústrias, por exemplo, cimento e tudo mais, eles também estão engajados no ESG, tá, e trabalharão para isso. Mas o grupo todo, como um conjunto, eu não tenho dúvida que fará esse trabalho de uma maneira adequada. Tá? Sim. Então, é um trabalho que não é simples. Primeiro, nós já conversamos sobre isso, a gente não tem nem um inventário, tá certo? Para ter... essa é a primeira parte. Não tem nenhum inventário. Quer dizer, se você não tem inventário, como é que eu vou medir? Do escopo 3, né? Do escopo 3. Então, nós vamos ter que ter um inventário, tá certo? Depois ter toda a programação para fazer o nosso planejamento de redução, tá certo? Inclusive o investimento necessário para isso, para que isso se torne viável. Então, acho que esse trabalho sim vai ser feito. Eu acho que não é uma obrigação só dos fornecedores, tá certo? Acho que é uma obrigação nossa estarmos engajados nesse trabalho. Dentro desse trabalho, você comentou que a gente tem um grupo que chama do mesmo lado, né? O do mesmo lado é um grupo bastante interessante, porque a gente reuniu a cadeia de fornecedores. E antigamente a gente tinha contato com as entidades que representavam os nossos fornecedores, mas contatos quando você tinha algo a discutir, né? Quando a gente criou esse grupo, a gente criou reuniões periódicas, tá certo? Nós dividimos então esses problemas que nós temos, e este é um dos assuntos que estará dentro desse grupo do mesmo lado. Porque lá nós temos representantes de toda a cadeia produtiva. E esse grupo do mesmo lado, ele fez um negócio muito bacana.
Ele criou um prêmio, inclusive, tá certo? Então, eu acho que quando você constitui um grupo, tá certo, com 60 entidades, tá certo, você consegue ter um prêmio sério, organizado, e que não é só entregar o troféu, né, como a gente está falando, mas é um prêmio, eu acho que é um prêmio muito bacana, porque todo mundo que participa deixa seus trabalhos no repositório. Então, alguém teve o melhor trabalho, mas todos os trabalhos são valorizados e todos os trabalhos podem ser compartilhados. Então, esse é um grupo que, sem dúvida nenhuma, vai ter a união necessária para a gente atingir esses objetivos. Muito bom, licença. Isso é, de novo, vai virar exemplo para o mercado, com certeza. Obrigado. Patrícia, também um pouco nessa linha, né? Como é que você avalia a percepção da Tegra quanto à redução das emissões de carbono no seu ciclo completo de atividades? Você já tem algum indicador, né? Já há algo em andamento nessa direção? Sim, já. Nós já acompanhamos, tem a questão, né, do escopo 1, 2 e 3. Então, é um aspecto importante que a gente já tem na nossa pauta, que a gente já persegue. Todos os nossos empreendimentos já têm as suas emissões de carbono zeradas. Isso é um projeto que nós começamos há mais de 3 anos atrás e temos planos, sim, de estender isso para todo o ciclo, inclusive para os nossos escritórios, para os nossos eventos de força de vendas. Também sabemos que movimentamos ali uma série de trabalhadores, né, autônomos, que são a nossa força de venda dos nossos empreendimentos. A gente sabe a importância desse momento. A gente sabe a representatividade desse momento, também trazemos para essa pauta. Todos os encontros corporativos, os nossos encontros de treinamento, momento nos quais nós também concentramos grande número de pessoas, já estão na nossa pauta para a busca desse equilíbrio, para a busca dessa compensação. Mas, de novo, né, os nossos canteiros de obra são precursores nesse sentido. E já foram feitos, né, os inventários nos diversos escopos, e nós já perseguimos e já conseguimos a compensação desse ciclo, que é uma fatia importantíssima dentro do nosso negócio. Isso acaba dando a consistência ao processo, né? Porque, na verdade, o mundo está vivendo essa discussão. Temos que reduzir as emissões de carbono. Coletivamente, o poder público assume um compromisso, o Brasil assume um compromisso, e quando a gente fala que o Brasil assina, quem é o Brasil? Não adianta o Brasil assinar se nós, que estamos na liderança dos projetos, que estamos nas empresas, que estamos em cada uma das suas atividades, não abraçarmos a causa também, né? Senão fica algo absolutamente intangível. Então, quando as empresas assumem esse processo de fazer projetos voltados ao ESG, mas com a base também da redução das emissões, isso passa a ser algo de preferencial na discussão. E abraça o escopo, desculpa te interromper, mas abraça o escopo dos fornecedores também, que são fornecedores representativos, né? Então, o Luiz mencionou o cimento, temos o aço, temos fornecedores muito representativos, que são sempre empresas grandes, cada uma delas tem sim os seus próprios programas, mas quando nós abraçamos esse compromisso como contratantes dessas empresas, nós trazemos para a nossa pauta um compromisso mútuo que não é simples, né? Porque você tem terceiros envolvidos com suas próprias práticas e com sua própria governança, por isso que esse escopo dos fornecedores, o escopo 3, ele é tão complexo. Mas a gente escolheu esse caminho, a gente optou por essa direção, e é assim que isso implica muito nessa relação com os stakeholders, né? Muda muito a sociedade também, né? Porque você mexe em carro-chefe do ciclo do seu negócio. E os dirigentes começam a perceber, esse negócio é sério, eu preciso me adaptar, porque senão vou perder essa relação. E no seu caso, Pedro Paulo, lá na CCR, como é que você vê isso? Nós temos um desafio enorme, né? Uma companhia que tem mais ou menos... esse ano mudou um pouco, mas aumentou bastante por conta da Rio Santos e da linha 8 e 9, que nós também adquirimos a concessão. Mas, em média, 2 bilhões de reais de CAPEX para executar todos os anos. E isso é concreto, né? Concreto, porque é estrada, enfim, é asfalto, enfim, são intervenções
que geram muita emissão, né? Porque, especialmente no escopo 2 ou no escopo 3, porque são indústrias que emitem muito gases de efeito estufa. Então nós nos comprometemos aqui, que as nossas metas são de reduzir a redução em 100% dentro de 5 anos, do nosso escopo 2, ou seja, vai além. O 1 já é zerado, a gente já zera através de compensações, mas no 2 a gente vai zerar não só com compensações, mas no nosso próprio processo produtivo. Então esse ano de 2022 a nossa meta é uma redução de 25%, que é uma redução equivalente a 12 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa. Então esse é um compromisso declarado da companhia, que é acompanhado, que está na minha meta, no meu PLR. Se a gente não chegar lá, a gente não ganha um bônus. Enfim, então é uma obrigação que todos nós estamos muito comprometidos e que influencia até no processo produtivo. Eu acho que o grande desafio, enfim, né, das indústrias em geral, seja ela da construção civil, as incorporadoras, as companhias que administram esses ativos de concessão de bens públicos, o nosso grande desafio é incentivar a inovação. Existe, por exemplo, grandes estudos em curso de novas tecnologias para diminuir, né, o impacto do asfalto ou a emissão de efeitos de gás de estufa que o asfalto gera, por exemplo. Agora, se nós fizermos uma conta meio tola, né, de quanto isso vai custar para a gente chegar lá e investir, é como carro elétrico, vai ter um custo, não é uma conta não é uma conta que vai gerar um resultado no primeiro, no segundo ano. Nós vamos ter que fazer esse investimento nessa tecnologia, nessa inovação, para que a gente tenha, né, para que a gente consiga chegar aí daqui a 5, 10 anos num lugar totalmente diferente do que nós estamos hoje. Do contrário, nós não vamos chegar lá. É importante entender esse comprometimento, né? O comprometimento das empresas, o comprometimento dos executivos, o comprometimento em passar para todos os públicos que ela interage esse posicionamento que no fim acaba estando baseado numa linguagem e numa narrativa reconhecida hoje mundialmente e que passa a ser algo extremamente valorizado, né? E é isso que a gente percebe à medida que discute as nossas questões de ESG. A gente está chegando agora nos nossos momentos finais e eu queria passar a palavra a cada um de vocês, a você, Luiz França, começando, para dar seu recado final. Se quiser incluir mais alguma informação bacana que ficou sem ser destacada, fica à vontade e já pode fazer dar o seu recado final. Primeiro eu queria agradecer, Lívio, pela sua iniciativa de ter criado e ter trazido essa oportunidade da FIP, Abrainc, para a gente criar esses diálogos. Eu acho isso fundamental e a maneira com a qual você está organizando toda essa série, acho que vai trazer aí um benefício muito grande. Bacana. E as pessoas têm que entender só uma coisa, tá? E a gente está chegando num nível no mundo que se a gente não antecipa algumas decisões, nós teremos que tomar essas decisões e sofreremos por não ter antecipado essas decisões. Perfeito. Então, a natureza, nesse caso, ela vai ser sábia e ela poderá, infelizmente, impor uma penalidade se a gente não tomar decisões antecipadas. Então, quando a gente fala no meio ambiente, é isso. O restante, né, do ESG, né, ele é fundamental. E ele é fundamental também para todas as empresas. A gente não pode focar o ESG só no meio ambiente, mas a gente tem que focar também em todas as letrinhas do ESG, que é muito importante para a gente ter empresas sustentáveis e empresas perenes dentro do cenário que nós temos hoje mundial. Perfeito. Muito obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo seu esforço que eu vejo no dia a dia, né, de trazer essas dimensões para as discussões dentro da Abrainc e ao mesmo tempo de abraçar essa causa nossa aqui, porque nós vamos deixar um legado e isso que é o mais importante.
Por favor, Patrícia, a sua vontade aí, sua disposição. Eu te agradecer também, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Você auxilia a todos aqui, a todos que escutarem, a todos que tiverem acesso a esse conteúdo, com certeza aprenderão um pouco mais e terão a visão do que algumas empresas e um mercado vem praticando, e acho que fica a mensagem: não há empresa saudável, não há empresa lucrativa do ponto de vista econômico, financeiro, de fluxo de caixa, se ela não pensar na sua perenidade e na sua longevidade. Perfeito. Eu acho que esses temas caminham de mãos dadas com o lucro, com o bottom line. Não há como você focar em lucro sem você investir numa empresa perene, que dure, sejam os ciclos dela longos ou não. Mesmo empresas de ciclos, né, de produção curto, esses ciclos curtos, eles precisam se multiplicar, e eles precisam se multiplicar por muito tempo. E eu acho que o ESG veio para organizar tudo isso, né? Veio para mapear de que forma essas empresas conseguem trabalhar na sua longevidade, na sua perenidade. Não dá para não pensar em questões ambientais, não dá para não pensar na sociedade como um todo, na sociedade médio, né, e até mesmo distante, e não dá para você fazer isso tudo sem controle de risco, sem regras, sem políticas, sem um sentido, sem uma governança. Então o ESG veio para organizar, para mapear isso tudo, para guiar o stakeholder, o acionista, a gestão de uma empresa, o mercado como um todo, a nossa economia, que é o conjunto, né, a união disso tudo, veio para nortear como a gente busca longevidade, como que a gente busca um negócio concreto, duradouro, que faça sentido não só para a nossa geração, mas para a geração que está aqui agora, mas para as gerações futuras também. Né? Acho que estamos aqui hoje resultado do que vem sendo feito, né, por gerações passadas, e isso continuará assim. Então acho que é um norte para todos nós. Então importantíssimo essa sua iniciativa, porque ela multiplica esse conhecimento e faz com que cada vez mais ele pertença à pauta de discussões importantes, não só do mundo empresarial, mas de diversos grupos de discussão, estudantes e acadêmicos, enfim, pessoas que realmente fazem a diferença no nosso país. Muito legal. Pedro Paulo. Lívio, vou fazer as palavras da Patrícia e do Luiz, agradecer a você e a FIP pela oportunidade. É uma oportunidade não só de estar aqui, discutir sobre esse tema, que é tão caro para a CCR e para todos nós, né? Para a sociedade em geral, eu tenho certeza, como também de conhecê-los. Enfim, bacana interagir com vocês aqui hoje. E sobre o tema, eu acho que, né, o veredito ainda não foi dado. Para todos nós que estamos aqui, parece muito evidente a necessidade de nos esforçarmos, e que é um processo inexorável, que é um caminho sem volta. Mas a verdade é que as demandas do retorno, enfim, né, as crises permanentes, enfim, todos os desafios de uma economia de altos e baixos, elas vão impor alguns percalços nesse caminho, né, de implementar uma agenda da integridade desse modelo de ESG. Então, eu acho que vai ser muito interessante acompanhar nos próximos 5 anos, 5, 10 anos, como isso vai evoluir, de que forma que as pessoas que estão aqui nos escutando e nos vendo, elas vão estudar a forma, elas vão entender como isso, se de fato a aderência, né, desse modelo nas corporações e na sociedade em geral, e de que forma que isso de fato se traduz em valor. A minha crença não é empírica, enfim, não é anedótica, empírica mesmo, é que há muito valor que nós estamos gerando ao investir em sustentabilidade, especialmente a responsabilidade social. Uhum. Ou seja, eu preciso de fato investir
no bem-estar do meu cliente, no bem-estar da sociedade aonde eu existo, né? Eu não posso, eu preciso justificar a minha existência como uma corporação, não só estar ali e fazer negócio. Então isso tudo eu acho que irá gerar valor. Mas o júri ainda não voltou para dar o veredito e eu tenho muita curiosidade e quero participar dessa discussão nos próximos 5 anos e enxergar onde a gente vai chegar com isso. Perfeito. E eu acho que nós estamos fazendo um pouco da história, né? Nós estamos contribuindo para esse debate, percebendo que a sociedade começa a enxergar claramente esses valores, né? E eu costumo dizer que o novo princípio, o novo ciclo que a gente vai viver é um desenvolvimento sustentável, com equilíbrio ambiental, equidade social, com a boa governança para as próximas gerações, né? Gerando a perenidade. E esse é o conceito que a sociedade abraça hoje. Eu não tenho dúvidas mais, né? Eu volto a dizer, a dificuldade que eu tinha para estabelecer um diálogo com qualquer um no mercado ou com o poder público, hoje se desfez, né? As pessoas entendem, já estão praticando, já tem metas, já tem princípios, já tem exemplos para colocar, e eu acho que a nossa contribuição aqui, principalmente a de cada um de vocês, foi extraordinária no sentido não só de provocar, como ao mesmo tempo dizer, ó, tá aqui, ó, tá provado, tá comprovado, nós produzimos e estamos atuantes no mercado. Então eu quero agradecer muito a você, Luiz França, pela presença, a você, Patrícia, pela presença, a você, Pedro Paulo, que deram testemunho e depoimentos claros de como é fazer e praticar as dimensões ESG, né? E com isso a gente está terminando o nosso episódio aqui dos Diálogos ESG FIP, e eu quero fazer aqui alguns agradecimentos, né? A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da Abrainc, na pessoa do Luiz França, que reconheceu esse nosso trabalho imediatamente, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente Wander Morales, que nos apoia com este espaço, aos nossos técnicos, José Carlos e o Beto, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, Augusto Roque, o José Fernandes e a Michele Belfiore, e todos vocês, não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify da FIP, no canal do YouTube e da Abrainc, também nas redes sociais, tanto da FIP quanto da Abrainc. Agradeço mais uma vez a todos vocês, que foram os nossos convidados, foram perfeitos na condução das suas informações, e a você que acompanhou estes diálogos ESG FIP com o patrocínio da Abrainc. Até o próximo nosso encontro. Muito obrigado a todos.